Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, vamos nessa tarde, princípio de noite, meditar, considerar os textos da missa desse terceiro domingo, depois de Pentecostes, e o domingo dentro da oitava do Sagrado Coração de Jesus. O introito de hoje dizia: olhai para mim, Senhor, porque eu sou pobre e estou sozinho. Vede o meu nada e a minha dor, e perdoai-me, ó Deus meu, todos os meus pecados. Nós vimos que o evangelho de hoje, pela manhã, era a parábola em que um pastor deixa 100 ovelhas, 99 para buscar uma. E aquela mulher que perdeu uma moeda, varreu a casa por uma moeda e depois encontrou e fica feliz. Esta perda tão pequena é o que aconteceu com o homem. O homem diante de Deus não é nada. Por isso a missa começa dizendo: Senhor, olhai para mim, porque eu sou pobre e estou sozinho. São duas características que simplificam bastante: a solidão e estar pobre. Não digo aqui no sentido econômico, que seria uma estupidez, mas em todos os aspectos da pobreza. Nós sabemos que quando Adão se perdeu, e Eva também, e todos os homens, salvo a Imaculada Conceição e o Verbo encarnado, os homens ficaram miseráveis. Se nós vemos Adão sem o pecado, era em alta dignidade, não teria morte, não teria dor, não teria lágrimas, não teria nada dessas coisas que afligem tanto o viver debaixo do céu. Mas perderam todas essas coisas e ficaram de fato sozinhos. Nós sabemos que a solidão bate à porta de todos, e mesmo tendo familiares, amigos e todas essas coisas, nós sabemos que, em definitiva, no fundo, todos estamos sós. E esta ovelha que se perde é o ser humano que ficou sem a companhia das companhias, que se chama Deus, a riqueza das riquezas, que se chama Deus, o prazer dos prazeres, que é a doce presença do Altíssimo. E o homem, ao perder o Senhor Deus, pode estar com quem for, que não sendo Deus, ele estará sozinho. Pode ter o que tiver, mas não tendo Deus, ele é pobre e miserável. E é esta ovelha que nosso Senhor vai buscar. Poderíamos cogitar que um pastor deixaria 99 ovelhas por uma gorda, talvez a melhor do seu rebanho. Mas não, ele deixa 99 ovelhas por uma cheia de sarna, doente, raquítica, desmantelada. Aí nós vemos o quê? O amor do pastor pelas suas ovelhas. A razão pela qual Deus Filho deixou, por assim dizer, o céu pela encarnação, mas não deixou o céu porque Deus segue estando no céu e na terra quando se encarnou, foi justamente para resgatar uma ovelha, ou seja, o gênero humano, os seres humanos. E o que o Verbo encarnado encontrou? Ovelhas tão desmanteladas, tão estragadas, que uma devorava a outra. Longe do pastor, essas ovelhas, no reino animal não é normal que uma ovelha se torne lobo, não é normal, isso não é possível. Mas o homem sem Deus, de ovelha, se transforma em um monstro. E foi para resgatar
domesticar, adestrar esta ovelha que há 4.000 anos estava longe de Deus, que Deus veio e deixou os seus 99 milhões de milhares de milhares de milhares de anjos para cuidar de uma ovelha perdida e cheia de mazelas, toda estragada e que se tornou cruel a tal ponto de devorar o próprio pastor. Aí é o crucifixo. E o que o salmista põe e a igreja coloca a seguir destes versículos do introito? Levantei até vós, Senhor, o meu coração, por isso tenho confiança de não ser confundido. É verdade que desde o pecado de Adão, porque Deus já promete consertar tudo que o homem havia estragado, logo aí, ipsa conteret, ela esmagará a cabeça da serpente. E já promete então a mãe do Redentor, e promete o Redentor com estas palavras. A partir de então, tanto em Adão como em Eva e nos seus filhos, fica a esperança do Redentor. E a esperança sempre fará com que a ovelha perdida, que não encontra saída no meio do pântano, da selva, da onde ela estiver, fará com que ela possa encontrar o pastor e obedecer os seus ditames, suas leis, suas regras, seus desejos, suas ordens. Aí a igreja vai dizer na oração de hoje: ó Deus, que sois o protetor dos que esperam em vós. Aí vamos entender. Deus protege aqueles que esperam nele. Aí segue a igreja pedindo: vós que sois o protetor do que espera em vós e o princípio de toda virtude e santidade, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, governados e conduzidos por vós, passemos por esta vida sem perder a eterna. Passemos por esta vida sem perder a vida eterna. Por quê? Porque aquela ovelha que o pastor foi buscar foi para colocá-la no seu redil. E qual é o aprisco do Altíssimo? A eternidade. A ovelha perdida, em definitiva, vai para o caminho da perdição, que se chama inferno. Mas a ovelha que encontra o seu pastor vai para onde ele habita e reina, no reino dos céus. Por isso a igreja pede isso, para que nós, pela esperança, sejamos protegidos por Deus nosso Senhor. Na epístola de hoje, a famosa carta de São Pedro, em que ele vai dizer o seguinte: humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo da sua visita, descarregando sobre Ele toda a vossa solicitude, porque Ele tem cuidado de vós. Então, vemos a importância de nos entregar a Deus por uma confiança sem limites, esperança em nosso Senhor, porque os que esperam em Deus, que estão perdidos, vão ser encontrados por Deus. Agora, os que esperam em Deus, que não estão perdidos, não se perderão. É o poder da esperança, da virtude da esperança. Aí segue o apóstolo São Pedro a dizer: porque como os que estão com Cristo nesta terra correm o perigo de não perseverar no aprisco de Cristo. Aí vai dizer o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Nós esperamos em Deus, mas temos que estar com os olhos arregalados, porque tudo trabalha para nos arrancar de Deus. Aí vai dizer, aqui segue o conselho de São Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E o diabo, que é um infeliz, maldito, busca o que? Devorar a quem? As ovelhas de Cristo. Este é o verbo do lobo diante de uma ovelha: devora. Não é morder, não é assustar, não é perseguir, é devorar. E esta é
Este é o perigo que essas ovelhas correm. Para não cair nisto, precisamos do quê? Da esperança e confiança em Deus, nosso Senhor, e de vigiar. E segue o apóstolo São Pedro dizendo: resisti-lhe fortes na fé. A fé é uma armadura, já dizia São Paulo aos Efésios, que nos faz com que o diabo morda, mas quebre os seus dentes. Porque a fé é indestrutível. A fé tem o poder de Deus, porque veio do céu e está robustecida com a onipotência de Deus. Então, se cremos em Deus, o diabo morde, ele sai sem os seus dentes. Não recebemos flechadas, não recebemos tiros, nem as suas nada, porque a fé blinda a alma, blinda a ovelha de Cristo totalmente, de tal modo que este infeliz não possa fazer nenhum mal. E segue aqui o apóstolo: resisti-lhes fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem as mesmas coisas. Ser perseguido e o único perseguido é sumamente desagradável, mas saber que todos são perseguidos e que dentre os perseguidos tem muitos que são vencedores nas perseguições é um alento a mais para ter esperança de vitória, porque se outros passando por mesmas tribulações venceram, porque um ou outro que passa pelo mesmo não vencerá. E por que vencem? Porque estão firmes na fé. Esta é a grande esperança de vencer, a fortaleza que vem da fé em nosso Senhor. E segue o apóstolo dizendo: mas o Deus de toda graça, que nos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará e consolidará. Porque o sofrimento, as perseguições, os esforços que fazemos para não sair dos caminhos de Deus, do caminho do Senhor Deus, fará com que a nossa alma se torne robusta. Seremos ovelhas fortes, porém não obesas, que não conseguem caminhar, nem raquíticas que vão desfalecer no caminho. E o que nos adestra a equilibrar os quilos é exatamente a perseguição que Deus permite que passamos. Aí, o Evangelho havíamos considerado pela manhã, e aí vamos entender o ofertório que vai dizer: todos os que conheceram o vosso nome e esperaram em vós, Senhor, porque não os abandonastes, e não abandonastes os que vos buscam. Cantai ao Senhor que tem em Sião a sua morada, porque Ele não esquece a oração dos pobres. Começa a missa dizendo que olhai, Senhor, para mim, porque sou pobre, estou sozinho, e no ofertório vai dizer: bom, Deus não esquece a oração dos pobres. A ovelha raquítica, cheia de sarna, doente, selvagem, solitária, desmantelada, diz que ela reze, ela vai encontrar Deus nosso Senhor. Então, queridas almas, diante do pastor das nossas almas, que vamos receber a sua bênção nesse dia e concluir aí a nossa visita sacerdotal, mas não dizer tchau para a visita de Deus. Sua visita sacramental, pelas comunhões que recebemos, pela confissão que recebemos, pela bênção que vamos receber de suas mãos agora, dentro de uns instantes, pela fé que temos, que Ele mesmo disse que está realmente presente, e por esta fé nós vamos voltar às nossas vidas, nossas jornadas, até a próxima visita. Mas se nós abraçamos o nosso pastor, que está em nossas almas pela graça, assim esperamos, nós não podemos e nem devemos temer a ninguém, a nada, nem demônio, nem crise, nem perseguição, a nada. Somente o temor de não perseverar, mas quem reza, persevera. Por isso, o grande conselho, com todas as dificuldades, falta de virtudes e todos os defeitos que temos, será a oração que fará que sempre estejamos no redil de Cristo nosso Senhor. E para isso, então, peçamos sempre a intercessão de Nossa Senhora.
O rosário da Santíssima Virgem é como a cerca de arame enfarpado nos campos de Deus. Se uma alma corta esta cerca, ela se perde. Mas se ela está dentro do cercado, ela se salva. Não sai do rebanho de Cristo. E qual então é a atadura que nos prende a Cristo? Os elos de amor maternal que se chama rosário. Rezemos. Do jeito que possamos, sempre o melhor, mas rezemos o nosso rosário. E eu falo rosário, hein? Aqui os senhores todos, nós também, padre e filho de nordestino, somos filhos de rosário. Nossos avós rezaram rosário, bisavós rosários, viveram de rosário, rosário, rosário e sempre rosário, por isso perseveraram fiéis a Deus. Então, nesta crise, os cercados estão robustecidos com mais poder, para que não pulemos e tenhamos a desventura de nos apartar de Cristo. Então, empreguemos esta segurança de salvação, que é uma proteção que veio do coração de nossa mãe, a divina pastora das almas, e assim vamos encontrar nosso Senhor na próxima visita para aumentar o que Ele nos deu hoje, durante essa semana em definitiva. E se for o caso, para recomeçar, mas se nós não rezamos rosário, se não nos apegamos cada vez mais, nós temos tudo para nos perder. E não é esta a intenção das nossas almas. Então peçamos à Santíssima Virgem, com seu rosário onipotente de graça, que nos mantenha atados, bem protegidos pela fé e pela graça, ao rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso pastor, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.